Olá, gente, grande abraço para todos os inscritos do canal. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês vivendo aqui no Brasil é para responder a pergunta do nosso amigo, a inscrita do canal João Paulo. Ele pergunta sobre o porquê que a Terra é um planeta prisão, né, a causa e a origem disso. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre esse assunto, mas ele está em inglês. Então, como ele está em inglês, eu vou tentar deixar algum parecer sobre esse assunto aqui em português. É um tema muito pesado e somente recentemente, nos últimos anos, a espiritualidade está liberando para que nós possamos falar acerca desse assunto. Peço desculpa para vocês pelo tempo, por não estar enviando vídeos com maior frequência, mas eu estou fora do Brasil para traduzir o trabalho do canal para inglês, o que não é uma tarefa fácil. Pois mesmo em português, às vezes é difícil as pessoas terem uma compreensão do que eu estou tentando passar para vocês, imaginem em outra língua. Então é um desafio, mas enfim, eu aceitei o desafio e aqui estou. E na medida que eu puder, eu vou mandando, trazendo mais informações para vocês. Então vamos lá. O que foi a Grande Guerra de Ório? Na verdade, é o tema desse assunto, porque para falar por que a Terra é uma prisão, nós temos que entender o que aconteceu no nosso passado nesta chamada Guerra de Ório. Ela foi denominada Grande Guerra de Ório porque ela aconteceu entre a estrela de Rigel e as Três Marias, no que vocês mais ou menos conhecem hoje como setor de M78. E a coisa foi desandando até atingir o nosso sistema solar também, que se envolveu nessa guerra, que na época continha 3 sóis. O nosso Sol era jovem, mas tínhamos mais 2 sóis no nosso sistema solar nessa época. Então, essa guerra, ela envolveu mais de 20 raças diferentes, entre elas a humana. Então, vou citar algumas das raças, por exemplo. Tivemos aí conflitos entre humanos, insectoides, reptilianos, arcturianos, pleidianos, sirianos, arbóreos. Então, é uma gama de raças muito rica, assim, muito rico número de raças que participaram dessa guerra, infelizmente. E essas raças se degladiaram usando armas de altíssima tecnologia que causou a destruição de planetas e de estrelas maiores que o nosso Sol. Foram cerca de 25 estrelas maiores que o nosso Sol e mais de 220 planetas desintegrados, pulverizados nessa guerra, somatizando aí um total de mais de 100 trilhões de almas desintegradas. Então foi uma carnificina. Infelizmente, isso aconteceu e isso é um fato. Vou tentar entrar um pouquinho falar sobre a causa dessa guerra, mas antes disso, tenho que dizer para vocês que o Comando Estelar e os seres que atuam, vamos dizer assim, na esfera mais superior da Superconfederação, eles nunca se envolvem nesses conflitos, mas eles tiveram que intervir uma vez que estavam destruindo planetas, estrelas e colocando galáxias em risco até as pessoas e as raças envolvidas nesse conflito, nessa guerra. Eles interviram, paralisaram essa guerra. Essa guerra foi mudada forçosamente, não aqui no coração, mas foi paralisado pela força, pelo uso da força, onde os dois lados foram desarmados e o cessar-fogo foi imposto obrigatoriamente. Porém, tamanho era vamos dizer assim, o sentimento de ódio, de raiva decorrente do conflito, da guerra, dos dois lados, que não se sabia o que fazer com os sobreviventes dessa guerra. Eles estavam altamente contaminados e dificilmente iriam mudar essa natureza. Vocês sabem, podem imaginar o que é o trauma de uma pessoa que volta de uma guerra, por exemplo. Então, o Comando Estelar tinha duas alternativas: ou exterminar de uma vez com esse restante que ficou, que sobreviveu a essa guerra, com seu coração ainda manchado, né, de traumas, de raiva, de ódio, por tudo que viveu,
ou dar uma nova oportunidade para essas pessoas, enviando para planetas prisões, onde se apagariam a memória de todos esses envolvidos em conflito e se tentaria recomeçar do zero através de novas encarnações, mas encarnações presidiárias, não encarnação no sentido original da palavra, que seria a alma experienciar na matéria, o que é cocriar na matéria, mas seria um tipo diferente de encarnação. E separou-se cerca de 108 planetas no total, e só aqui próximo a nós 37 planetas, mas somatizando um total de 108 planetas prisões, e todas essas almas foram enviadas para estes planetas, apagaram-se a memória deles, criou-se a religião como um mecanismo de manipulação e de controle para que essas pessoas passassem a acreditar através do medo e da submissão, tentasse se pôr um freio no sentimento de violência, de ódio, de tudo de ruim que essas pessoas continham no seu coração. Foi o que aconteceu aqui na Terra e está acontecendo ainda, e também nos outros 108 planetas. Todos esses planetas foram denominados planetas prisões. E essas pessoas só podem ser libertadas desses planetas uma vez que a sua consciência mudar. Que não é uma coisa fácil, porque a bagagem que eles trouxeram dessa guerra foi muito grande. Essa guerra, na nossa contagem de tempo, ela durou por volta de... Ela começou cerca de 5 bilhões de anos atrás. Só que essa contagem ela não está correta, porque o tempo ele é relativo à massa gravitacional de cada dimensão. Ela ocorreu em 4, 5 e 6D, mais especificamente. Só que o tempo na sexta dimensão é diferente do tempo da quinta dimensão, que é diferente do tempo da quarta dimensão. Então daí o problema de você tentar definir uma data para essa guerra. Porque dependendo do ponto de vista dimensional que você está olhando, essa guerra pode ter terminado há 5 bilhões de anos atrás, menos do que isso, e em algumas dimensões está para ocorrer, como se fosse algo futuro. Daí a complexidade de se falar de tempo, quando nós estamos falando de um conflito multidimensional, como aconteceu na Guerra de Órion. Então, essa guerra foi paralisada obrigatoriamente, e os prisioneiros dessa guerra, que não são apenas os exilados de Capela, como vocês devem conhecer por causa do livro. Os exilados de Capela são apenas o pelo da bola do gato, vamos dizer assim. Teve muito mais gente envolvida. Eu citei apenas 7 ou 8 raças, mas tem mais. Tem quase 30 raças envolvidas nesse conflito. Essa é a razão por que estamos aqui na Terra. Essa é uma verdade muito dura para as pessoas aceitarem, mas isso foi proposital. Era necessário se apagar a memória dessas pessoas para que, talvez através de um recomeço do zero, meio distorcido da realidade, através da religião, se analisasse se havia uma recuperação ou não para essas pessoas. E até hoje esse projeto continua em andamento. Então, quando eu falo que o trabalho aqui do canal é resgatar uma minoria que tem condições de sair do planeta, eu não estou me referindo especificamente às pessoas do exílio, se bem que isso é possível também, mas as pessoas que vieram em missão para cá para tentar ajudar os exilados nesse processo de reconexão, de elevação do padrão vibratório deles. E essas pessoas vieram com boa vontade de vários planetas, vários sistemas, para tentar ajudar, e ficaram presas também dentro do sistema encarnacional terrestre. A Terra ela é cruzada com uma barreira eletromagnética, que é o que impede que nós lembremos do nosso passado, inclusive das nossas vidas passadas e anterior à Terra. Essa muralha eletromagnética é o que nós chamamos de barreira de frequência, que é a chamada quarentena, que denomina e tornou, a partir daí, a Terra um planeta prisão quando foi imposta essa barreira de frequência. Então, a Guerra de Órion, ela se alastrou por muitos lugares. A causa dessa guerra é porque abaixo da quinta dimensão, como eu citei para vocês, e da quarta dimensão,
No experimento da dualidade, a alma perdeu a sua essência. E o projeto encarnacional ele foi perdendo seu controle. E não se sabia que nesses níveis seria possível a alma carregar um histórico de tanta raiva, ódio contra o seu próprio semelhante, que é ele próprio, né, num outro nível de consciência. Essa guerra, como eu disse para vocês, foi paralisada. Cada um de vocês que estão aqui, que se a pessoa está exilada, ela teve uma sentença, a sentença foi decretada, e essa pessoa só pode ser liberta no final desse prazo, ou se ela despertar a consciência. O que impede que vocês despertem a consciência são os dogmas religiosos e a mudança de frequência. Se você mudar a consciência, você está livre. Ou seja, você mesmo é a sua chave para se libertar. Mas os dogmas religiosos são o que mais impedem a nossa libertação. Por quê? Porque quando se fala em religião, se lembra da culpa. A culpa é uma programação religiosa. Então, a partir do momento que você acredita que você é culpado de algo, então você se auto-sentencia. A religião ensina que você é um devedor, é um pecador. Mas a nossa essência divina, não. Ensina que nós somos divinos, que nós estamos aqui para cocriar na matéria, ter uma experiência e voltar para casa. Basicamente essa é a grande diferença. Mas aí fica a pergunta, e os erros? Os erros se corrigem não sofrendo, mudando a frequência, compreendendo o processo e seguindo em frente. É o que um ser estelar faz ao errar. Ele não sente culpa, porque ele aceita, compreende o seu erro, compreende que aquele era o nível de consciência que ele precisava para passar por aquele aprendizado e segue em frente e corrige. Então é por isso que não existe o karma em si, existe ação e reação. Mas quando você toma consciência disso que eu estou falando, o sentimento de culpa vai embora. Então, voltando aqui ao nosso tema inicial, a Grande Guerra de Órion, ela ocorreu entre a quarta, quinta e sexta dimensão. Essas raças se degladiaram e os sobreviventes dessa guerra foram forçados a morarem em planetas prisões, foram exilados, para que se tentasse uma reeducação. Isso significa que todos aqui que estão vivendo no planeta são antigos inimigos que foram convidados a fazer as pazes, sem saberem, sem terem essa memória do passado. Não só aqui, mas nos outros 107 planetas que também estão em quarentena. Então, gente, basicamente essas foram as causas da Grande Guerra de Órion. É um assunto muito grande. Estou deixando esse vídeo aqui rápido como instrução para que vocês compreendam um pouquinho sobre o que realmente representou tudo isso e ainda representa. Essa é a causa de estarmos aqui e da Terra ser um planeta prisão. Então, a reconexão se faz compreendendo o processo dos erros, aprendendo e não errando mais, se perdoando e seguindo em frente. Se colocando em posição de igualdade com o seu próximo e passando a trabalhar aí por esse despertar consciencial. É assim que se liberta, não só aqui na Terra, mas em qualquer um dos 107 planetas, prisões. Não precisa você ser uma pessoa santa para isso. Em momento algum, a ascensão tem a ver com santidade, mas despertar a consciência para quem realmente você é. Espero que eu tenha tirado alguma dúvida com esse vídeo. Ele é muito longo mesmo, é difícil falar da Grande Guerra de Órion em apenas 10 minutos, mas espero que vocês pelo menos tenham tido aí uma base desse assunto que só agora há pouco tempo começa a ser liberado e permitido pela espiritualidade, que a gente comece a abrir abertamente para que haja um despertar consciencial para aqueles que estão aqui perdidos, sem saberem quem são, de onde vieram e para onde ir. Grande abraço para todos. Desejo mais uma vez aí um próspero e feliz ano novo para todos vocês. E a gente se vê muito em breve aí. Talvez no próximo ano. Até mais.